eu vou falar estritamente mudança do clima, tá? Não vou entrar em mínimos detalhes de agricultura, deixar isso para o Rodrigo, e eu vou seguir basicamente o livro, porque é o meu... Eu botei no livro o que eu mais ou menos entendo de aquecimento global, então vou tentar reduzir, só que eu passei 9 meses escrevendo ele, e botar aqui em 15 minutos vai ser um pouco... É um desafio. De qualquer maneira, então vou compartilhar aqui a tela, com a apresentação em PowerPoint. Pronto. Então é isso, tá? Então, a motivação, assim, muito rapidamente, né? Assim, o que eu gosto de falar, a primeira coisa que eu gosto de lembrar é a questão da febre, né? Porque o que o planeta está passando é uma febre, né? Uma elevação de 2 graus. Pensa você com 2 graus, 38,5, uma febre desgraçada, você logo toma uma aspirina e essa sua temperatura logo cai. E a Terra, se ela está indo para 2 graus, ela já está com 1,1 grau, 1,3 graus, e não tem aspirina. Então, isso aí vai ficar com essa febre indo. E só lembrando que a velocidade de mudança, você pesa 60 quilos, a Terra pesa 6 sextilhões de toneladas. Então, você, para esquentar, esfriar essa Terra, cara, é um processo pesado, difícil e de reversão quase impossível, né? Então, tratar dessa febre aí, o presidente Biden, lembrar que quando ele assumiu, em fevereiro do ano passado, desse ano, sei lá, esse ano, ele estava no pico segundo pico da Covid, e ele tratou de aquecimento global, na primeira cúpula que ele chamou em março, 2 meses depois ele assumir, chamou 40 chefes de Estado para tratar de aquecimento global e não da Covid. Eu acho que por conta aí das estimativas de perdas, né? A perda de Covid, estimada em 3 a 7% do PIB, mas com recuperação em 2021, por exemplo. Mas o PIB, não, no caso do aquecimento global, a estimativa de perdas são da ordem de 11%, se forem 2 graus, indo até 18% em 3 graus e muito, muito mais se for para 4 graus. Aí realmente a gente já nem sabe mais qual é a dimensão das perdas. Então, a gente está falando de um problema realmente de outra dimensão de impacto. O livro tem essa estrutura, espero que vocês pelo menos tenham baixado e tenham a oportunidade de ler algumas partes dele, principais. Ele começa descrevendo o que é o aquecimento global, do ponto de vista mais científico mesmo e geológico da Terra, e depois ele apresenta evidências do clima mudando e os impactos esperados. Depois ele entra sobre o que a gente vai esperar no clima futuro e as vulnerabilidades do planeta, e daí para frente quem é responsável, como que é possível eventualmente frear, como se adaptar às mudanças do clima e, por fim, as negociações globais, a busca de soluções, que é o processo de negociações das Nações Unidas, etc., as famosas COPs. Então, começando pelo aquecimento global, os 2 gráficos mais importantes são os 2 primeiros, quer dizer, esse primeiro dividido aqui, quer dizer, isso aqui é o balanço de carbono na atmosfera, tá? O ciclo do carbono, como nós conhecemos desde a escola. Então, o grosso das emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa são a emissão de queima de combustíveis fósseis na geração de energia e pelas indústrias e transporte, com 34 bilhões de toneladas, tá certo? As mudanças no uso da terra, leia-se desmatamentos no setor agrícola, que isso aqui vamos aprofundar um pouquinho mais, 3,5%, aproximadamente 10%, isso tudo a nível global. E do lado das absorções, todo mundo lembra da fotossíntese, então as plantas e os solos são grandes sumidor, absorvem 11 gigatoneladas por ano, e os oceanos, ambos valores próximos a 20 na soma, de maneira que, com essa emissão aí entre 37, 38 e a absorção de cerca de 20,
Nós temos aí um desbalanço, um acúmulo anual de 16 bilhões de toneladas todo ano. E a implicação disso, esse é o gráfico mais importante do aquecimento global, que é a comprovação aí da concentração de gases de efeito de CO2, né, medido em CO2 na atmosfera, nos últimos 800 mil anos. Você vê que a gente nunca tinha atingido, uma vez atingiu-se 300 partes por milhão, nesses 800 mil anos, e aí agora, esse ponto, obviamente, aqui, isso é Revolução Industrial até agora, é um ponto nesse mapão aí de 800 mil anos, tem um crescimento aí violento, hoje já estamos acima de 412 ppm já, e isso nunca tinha acontecido nos últimos 800 mil anos, então tem alguma coisa profundamente errada. Das evidências, algumas, isso aí é apenas a elevação, isso são o que se chama de anomalias de temperatura, quer dizer, em relação ao como era a temperatura da Terra antes da Revolução Industrial, que é tomado como marco zero do aquecimento global. Nós estamos vendo aí que desde 1850, assim, aí começa uma elevação e contínuo crescente e cada vez pior. Então, os últimos 6, 7 anos são os 6, 7 anos mais quentes jamais registrados e, portanto, nós estamos numa tendência pavorosa. E, igualmente, em termos de desastres naturais, isso aqui é um gráfico desde 1970, quando a gente tem boas informações, e você repara que o número reportado de desastres naturais a nível global aumentou estupidamente, e esse aumento são todos fenômenos climáticos e não fenômenos geológicos como atividades vulcânicas e terremotos. Esses aí se mantiveram mais ou menos na mesma intensidade, mas os outros é que têm crescido violentamente. E aqui uma coisa que nos interessa nesse assunto, que é a questão climática, isso aqui são riscos de secas meteorológicas, isso aqui é o mapa de risco de secas, medido aqui, pelo menos nesses termos, tá certo? Tudo isso é, obviamente, quantificado. Você repara que aí pega uma boa... Quer dizer, isso aqui é o semiárido e tal, Piauí, Ceará, o Rio Grande do Norte, etc., exterior, sertão da Bahia, etc., mas você pega aqui um pedação do centro-oeste brasileiro que vai estar sujeito a secas meteorológicas acentuadas. Em 2050, o cenário é um pouco pior. E esse outro gráfico aqui, que é o assunto, talvez um dos principais de hoje, isso aqui é um gráfico que mostra é da Embrapa, né? Mostra a adequação a recomendação da Embrapa para a produção de soja em 1990. As áreas verdes são consideradas áreas aptas, em vermelho as áreas não aptas, e você repara que em 2100 você tem uma queda absolutamente dramática nas áreas recomendadas para a produção de soja. Então, assim, isso é só soja, isso é só um cenário, mas isso aí vamos voltar a falar mais tarde, então, nas apresentações. Mas, quer dizer, o risco da agricultura é significativo, e só lembrar aí a onda de calor, isso é uma fotografia da onda de calor em Paris, 2013, né, que morreram 30 mil pessoas só em Paris. Lembrar da elevação do nível do mar, o que ela significa para essas ilhas pequenas aí, isso é uma ilhazinha pequena lá no atol das Maldivas. Realmente é um perigo irreversível, né? Sobre os climas futuros, eu simplifico aqui os pontos de inflexão, e daí esses pontos de inflexão foram um próprio aprendizado meu, por isso que eu dei o nome do livro Tudo que Você Não Queria Saber também, porque esses pontos de inflexão me deixaram muito preocupados. O primeiro deles é a circulação oceânica do Atlântico Norte, que é enfim, todo mundo sabe aí das correntes oceânicas, e elas são responsáveis pela manutenção do clima que a gente conhece hoje aqui na Terra. Em particular, essa circulação do Atlântico Norte, ela é fundamental para as temperaturas amenas na Europa, e com a diminuição dessa circulação, eu não vou ter tempo, obviamente, de falar sobre isso, mas com isso você vai ter uma ameaça séria ao clima ameno da Europa.
e de toda essa circulação, de todos esses países e continentes aqui afetados. A outra coisa que é muito ameaçadora é essa camada de gelo, é uma ponta ocidental da Antártica, do Polo Sul, né, que está em cima de uma plataforma continental, que essa pedação de gelo aqui, se ele cai no oceano, ele implica uma elevação de 3 metros do nível médio do mar, e esse bloco aqui, ninguém sabe, não tem nenhum trator ali, nenhum guindaste segurando esse gelo, mas o que pouco se conhece é que ele... Claro que a gente está bastante... Claro, não sei, mas a gente está ainda bastante longe disso, de haver uma ruptura, mas a gente está apostando que isso vai se segurar e, enfim, vamos ver... Vamos torcer para isso não cair na água, né? Porque se cair é uma onda só e é uma elevação imediata de 3 metros do nível do mar. O outro é o permafrost, que talvez todo mundo saiba o que é isso, né? Que é aquelas folhas nas regiões temperadas lá em cima, né? Da Sibéria, Canadá, Rússia, que tem as folhas quando caem, elas fica aquela matéria orgânica, aquilo vai depositando ano após ano após ano, aquilo vai sendo digerido por bactérias, virando metano, neva, fica aquilo acumulado e vai acumulando, e você tem uma bomba atômica aqui de metano embaixo dessas camadas aqui, desse permafrost, porque elas vão se mantendo e se renovando a cada ano, aquilo vai sendo contido. Mas se esse gelo, se essa neve de cima derreter toda, que por conta do aquecimento global, esse metano vai escapar. E aí o resultado não vai ser muito bom. E o outro tipping point importante é a Amazônia, que acho que todo mundo conhece, e que é a nossa responsabilidade, tá? Essa fotografia aqui à direita é uma fotografia, tá? Não parece que são duas, não, é uma só, tá? Ela é apavorante, né? Assim, a redução que você tem, né? Uma biodiversidade, uma coisa maluca de vida e de biodiversidade, e aqui você vai para um sistema completamente minimizado para produzir soja, para alimentar um boi, para virar um bife. Então, assim, é uma loucura, né, o que a gente faz. Então, a Amazônia, que também está deixando já de ser um sumidouro, né, de carbono, e passando a ser uma fonte de emissão. Sobre a responsabilidade, rapidamente, não tem como... Quer dizer, não está na hora de apontar dedos, mas é bom saber que o grande vilão ainda são os Estados Unidos. Historicamente, se você olhar para as emissões acumuladas históricas, os Estados Unidos ainda tem é quase o dobro do que a China, e depois vem aqui a antiga União Soviética, e depois vem a Europa inteira. Do lado de cá, você vê... Isso aqui é histórico. Do lado direito, você tem aqui a China, esse gráfico aqui é de 1990 até agora. Você repara que em 2000 a China resolve enlouquecer, e aí ela passa a ser a grande emissora. As emissões atuais da China são mais do que o dobro dos Estados Unidos, que sempre foi o maior emissor. Mas essas emissões também, você tem que lembrar que a China tem uma população de 1,2 bilhões, os Estados Unidos têm 300 milhões, ou seja, 4 vezes maior. Então, quando você divide pela população, você tem esse gráfico à direita, aí os Estados Unidos volta a ser o grande vilão, seguido pela Rússia, e a China entra aqui num conjunto de outros países, mas, enfim. Então, a maneira de medir isso, aliás, até o Luiz Ribas tinha colocado aí logo uma pergunta antes da gente começar, né? Quem é responsável, né? Então, depende da maneira que você mede, mas, inevitavelmente, o importante nem é tanto aí os países, mas, como eu já vou falar, são as pessoas e os países ricos. E é isso aqui. Esse gráfico é outro daqueles mais importantes, pelo menos para mim, do livro, foi um dos que mais eu achei relevantes, que aqui estão os 50%, você divide a população mundial nos 10%, mundial, tá? 10% mais ricos, 20%, 30%, 40%, e aqui são 50% mais pobres, e aqui do lado direito estão as emissões. Então, os 50% mais pobres, eles emitem 10% de todas as emissões. Tá? 50%, 10% das emissões. E quando você olha para os 10% mais ricos, eles emitem 50% das emissões. Exatamente o contrário. Tá? Então, esse é o 10-50, 50-10, que eu gosto de falar. Então, os 10% mais ricos, ou seja, você já viu onde é que está o problema, né? O problema de renda.
são as pessoas ricas, e não interessa os países, são as pessoas ricas, são consumidores. Interessa se você é um consumidor rico, se você anda de avião, e você tem um carro, e você usa muita energia elétrica, etc. e tal, você é uma pessoa rica assim, você pode estar no Uruguai, você pode estar na Polônia, você pode estar no Cazaquistão, não interessa, ou na África. As pessoas ricas são as pessoas ricas, e as pessoas pobres são pobres também, nos países ricos, enfim. É uma questão de consumo e classe de renda. Isso aqui tem uma fotografia que mostra isso, tá? Isso aqui que acho que eu gosto dessa imagem, porque ela é chocante visualmente, né? Isso aqui é o consumo de uma família da Alemanha, isso aqui é o consumo de uma família da Mongólia, isso é o consumo de uma família no Equador, isso aqui é o consumo de uma família do Sudão. Então, está todo mundo vivo, mas não precisa falar, né? A quantidade de energia que está por trás de... Pô, imagina quanta energia tem aqui para a embalagem de cada um disso, do vidro associado aí, para levar essa comida no supermercado, enfim. É muita energia para, basicamente, dar o mesmo resultado, né? As pessoas... esse cara aqui tá mais bem nutrido, provavelmente sim, mas é muita diferença, tá? É muita diferença. Em termos de Brasil, isso é importante aqui para a nossa discussão, isso acho que é um gráfico que todos devem conhecer minimamente, mas, enfim, está mostrando que as emissões históricas do Brasil, esse amarelo aqui é basicamente o desmatamento, tá certo? E no Brasil, o grande vilão é realmente o desmatamento. Tem uma queda aqui nos anos 2010, no começo desses anos 2010, mas agora, com o esforço aí do atual governo, eles estão voltando a crescer, como se propuseram desde que assumiram, né? Estão crescendo aqui as emissões, uma vergonha. E essa área verde aqui é da agropecuária. Então, repara que essa agenda verde aqui, que o Rodrigo é responsável, 2/3 aqui das emissões brasileiras são dessa agenda verde, então o Rodrigo vai ter que se justificar, explicar para a gente por que isso e como resolver isso, e o resto é setor energia. Muito diferente do resto do mundo. E, em particular, eu botei esse gráfico aqui que não estava ontem, isso aqui é um fator fundamental, que não é tanto vinculado, mas para quem analisa, isso é fundamental. Dentro da pecuária, do setor agropecuário, o grande vilão é a pecuária. Então, praticamente 70% das emissões da agropecuária são da pecuária bovina de corte. É boi, não tem outra coisa. Então, é um setor, ou um subsetor absolutamente crítico e fundamental na análise das emissões brasileiras. Por fim, chegando aqui no final já, como frear as soluções para aquecimento global. Enfim, tem várias maneiras de pensar isso, mas você tem, aqui no livro eu classifico assim, basicamente em 4 conjuntos. Que são as emissões tanto da produção de energia quanto nas indústrias de transformação, quer dizer, todas as indústrias, né? Aço, cimento, siderurgia, etc. E também na produção de energia em si, tá? As refinarias, as usinas hidrelétricas, termoelétricas. Isso aqui são grandes emissões de energia. Segundo, você tem as emissões no consumo final, quer dizer, nós, enquanto consumidores, tá? Que consumimos energia elétrica no transporte, nos serviços, nos alimentos, então, as nossas emissões individuais, quase. E você tem transversais aqui as tecnologias, tá? Tanto de produção de energia, quanto das indústrias, quanto no nosso consumo final, essas tecnologias. E você tem preços, que é uma maneira fundamental que tem sido, agora que foi tratado lá na COP, né? O tal dos mercados de carbono, mas é a maneira de você precificar o carbono para você conseguir ter sinais para os consumidores reduzirem o consumo e, portanto, as emissões. Então, basicamente isso, tá? Você tem as tecnologias, os preços, os consumidores finais e as indústrias de produção e transformação. É por aí que a gente tem que atuar. Não vou me expandir demais, isso deixa como a gente está focado na agricultura, mas olha aqui, ó, vira vegano, vira vegetariano, pelo menos, para de comer carne, pelo amor de Deus. Aliás, a sua saúde e o seu bolso agradecem. Não tem por que a gente estar comendo, além de toda a coisa da saúde, a gente está matando uma outra espécie, aí o boizinho, que é comer boizinho, maluquice, né?
anda de bicicleta, os veículos, a eletrificação do transporte todo, tá? Principalmente do transporte urbano, tanto de automóveis quanto de transporte coletivo, os equipamentos que a gente tem em casa, né? Tornar eles eficientes, o reflorestamento, né? Que é uma coisa tão fundamental, né? Restauração, recuperação de áreas degradadas, enfim, essas iniciativas que nós conhecemos bastante e vamos discutir agora adiante, tá? A adaptação, eu vou botar um slide apenas, que nem ontem, assim, falar que a adaptação é uma questão de renda, fundamentalmente, né? Quer dizer, claro que você tem áreas, países e regiões e localidades mais ou menos vulneráveis, regiões perto do mar estão, obviamente, mais vulneráveis à elevação do nível do médio do mar, regiões que já são secas vão ficar mais secas e também são mais vulneráveis, mas, grosso modo, quer dizer, a nossa vulnerabilidade, além da exposição a esses eventos climáticos, é a nossa resiliência, é a nossa capacidade de resposta, que é muito função do nosso nível de renda. Então, essa fotografia fala por si só, né? Você imagina quem é que vai ser mais impactado pelas mudanças do clima, tá? Com temperaturas extremas, com inundações, com enchentes, com deslizamentos, noites muito quentes. Imagina qual das duas famílias, a da direita ou essa da esquerda, que vai ser mais impactada. Por fim, um slide apenas sobre as negociações globais. Umas provocações aqui para vocês, tá? Acho que não precisa de 200 países na mesa. Na verdade, acho que o G20, né, que são os 20 países mais ricos, que são responsáveis por 75% das emissões, está de bom tamanho, né? Deixa esses 20 resolverem, os 20 cortam as suas emissões, eles se responsabilizem totalmente. Você não precisa sentar com Moçambique na mesa para ficar negociando Moçambique, Madagascar, Uganda, Etiópia. Esses países não... Na verdade, você quer que esses países aumentem as emissões deles, não diminuam. Eles não têm como diminuir. Eles têm que aumentar para a população sair da pobreza, ter acesso a alimentos e sair, enfim, se desenvolverem minimamente. Então, eles vão precisar ainda emitir alguma coisa. Então, cabe ao G20 realmente... Então, isso é uma crítica, obviamente, ao processo da UNFCCC, né? Não tem aspirina, está para a Terra, desculpe, a gente está muito atrasado. A gente comemora Paris, comemora Glasgow, mas sinto muito, o planeta Terra não foi consultado e ele não está satisfeito. Dá medo, dá medo. A gente está numa trajetória perigosíssima. Como eu já falei várias vezes, a responsabilidade é dos países e das pessoas ricas, mas elas são muito menos resilientes, né? Elas são muito menos vulneráveis, são mais resilientes, por razões óbvias. E por fim, a coisa está tão feia que realmente agora o setor privado, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, os ministros da Fazenda agora falam sobre clima, o G20 está preocupado, enfim, o assunto entrou na pauta econômica, né? As grandes empresas estão preocupadas com isso, mas quem sabe, né? Eles fazem isso supondo que as gerações futuras é que talvez vão ter que pagar essa conta, né? Então, deixa essa criançada aí, de repente são eles que estão supondo que eles vão continuar pagando o pato aí do desenvolvimento já alcançado pelos países e pessoas ricas, e está na hora da gente se mexer. Então, foi o objetivo do livro, é o objetivo dessa nossa reunião aqui, a gente se provocar, pensar maneiras de resolver esse problema, e o pedido aqui para você, por favor, baixe o livro, divulgue, é a nossa obrigação passar essa informação sobre mudanças do clima. Agora, feita essa provocação, eu vou ter que passar a bola, então, direto para o Rodrigo. Rodrigo, eu levantei a bola, criei o problema, você agora tem 15 minutos para resolver tudo. O setor agropecuário vai deixar de emitir, vai deixar de ser vulnerável, e o Brasil vai brilhar nisso. Obrigado aí. Acho que, Michele, passo para o Rodrigo direto, não é isso? Tá bom. Então, Rodrigo. Sim, Rodrigo. Legal, Sérgio, parabéns. Obrigado pela aula e obrigado, Caso e Sérgio, pelo convite.
Vamos lá, quem dera eu pudesse resolver tudo, né? Seria muito fácil. Vamos lá, eu vou só startar o cronômetro aqui, que senão eu falo demais. Primeiro ponto que eu queria trazer, assim, pegando uma das visões finais aí do Sérgio, é que o que precisa ser feito, e o que precisa ser feito não é uma coisa, é um conjunto de ações, de certa forma, está claro o que precisa ser feito para limitar o aquecimento global e todos os problemas que já estão ocorrendo em função dele. A grande questão, a meu ver, e Glasgow deixa isso de forma muito, muito marcante, é que tudo depende de dinheiro. Então, quando Glasgow não consegue fechar a meta de 100 bi por ano, que foi acordada lá em Copenhague, em 2009, porque os países ricos se negam a colocar os 100 bi por ano na mesa, a gente tem... É muito curioso isso, né? Então, eles fizeram de tudo, então a gente até 25 a gente põe 100 bi por ano. No máximo, até 25 a gente põe, beleza. Então, aí vamos começar a negociar uma meta global nova de financiamento. Aí se cria um programa de trabalho para negociar isso a partir do ano que vem, todo mundo motivado, tá, beleza. Aí tem a turma lá que acompanha e é super focada no mecanismo de perdas e danos, né? E também tem toda a agenda de adaptação. Então, a meta global de adaptação, agora os 5% lá do mercado de carbono vão financiar o fundo de adaptação. Então, todo mundo quer dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro, especialmente os mais pobres, como o Sérgio mostrou, que não têm capacidade de construir as suas estruturas, de trabalhar resiliência, de adotar a tecnologia para efetivamente permitir que se avance, que os países setores, pessoas, cidades estejam mais preparados para viver o que estamos vivendo. Então, dado que todo mundo quer dinheiro e não tem esse dinheiro, ou tem esse dinheiro, mas de forma gratuita não vai vir, eu sou cético em relação a isso. Eu sou cético em relação aos 100 bi por ano, quem dirá 700 bi ou 1 tri, agora lá na biodiversidade, estão falando aí também de criar um fundão que vai ser de pelo menos 200 bilhões por ano. Assim, tudo bem, pode ter cifras para cá e para lá. A grande questão, a meu ver, é que eu entendo que os países desenvolvidos não vão trazer esses recursos de forma gratuita no montante esperado. E aí, o que fazer, o que os países, o que os setores devem fazer para se preparar? E eu gosto de pensar nessa preparação como explorar oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de ganhar dinheiro, gerar novos negócios dentro desse cenário, ou seja, permitindo que todo mundo se adapte, que se evolua, que se adotem tecnologias, que se produzam de forma mais eficiente, que se tenha uma cesta de energias e não uma ou duas energias como a fonte principal de geração de energia de um determinado país, de um estado. Então, como um pano de fundo inicial, pegando o que o Sérgio trouxe, eu acho que a gente tem que sempre ter... Eu gosto de pensar a agenda climática com essa visão de que é preciso ter inovação, é preciso ter tecnologia, é preciso ter acesso a isso, é preciso aprender a adotar isso, porque não necessariamente eu sei. É preciso ter dinheiro, e aí uma coisa é financiamento climático, que é todo esse cofre de dinheiro dos países ricos para os demais, e é preciso ter financiamento privado também, e tem toda essa movimentação em torno do mercado financeiro diante da agenda climática, o que, a meu ver, é super importante, para permitir atuar e criar as mudanças e tentar minimamente avançar de forma significativa nesse sentido. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer é essa leitura de como eu tento enxergar essa agenda, para daí cair na discussão específica de agricultura. Assim, eu gosto de enxergar a agropecuária brasileira na agenda de clima. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é o seguinte:
E aí, quem conhece mais toda a agenda, e o Sérgio explica isso, você tem emissões de agropecuária, o Sérgio mostrou até o gráfico específico, onde mostra as emissões de metano lá da pecuária como a grande parte das emissões de agropecuária brasileira. E você tem emissões de uso da terra associadas à agricultura e pecuária, o que não significa que todas as emissões de uso da terra do Brasil ocorrem por conta da agricultura. Quem dera. Se a gente não tivesse só agricultura desmatando a Amazônia, estava bom demais. Estava mais fácil de resolver o problema, na verdade. Mas não é isso. Então, o primeiro ponto que eu acho que é importante separar é essa questão. O grande problema é que hoje, no Brasil, quando a gente fala de desmatamento, a gente não tem condições de separar desmatamento legal do ilegal, porque a gente tem as regras para isso, mas a operacionalização disso com Secretarias do Meio Ambiente Estadual, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente de forma mais ampla, Ministério da Justiça, não acontece dessa forma. Quem dera a gente tivesse todo ano, quando sai dado desmatamento, o quanto é legal, o quanto é ilegal, e quem está desmatando ilegalmente, em que área. Unidade de conservação, área pública não destinada. Dá para fazer esses cruzamentos, tá? Mas tinha que sair todo ano. Saiu o dado, você já tem isso bonitinho, oficial. Quem dera a gente chegue nesse nível de detalhamento e de transparência em relação ao desmatamento. Mas eu prefiro deixar esse lado para a agenda de uso da terra de forma mais ampla, mencionando que desmatamento ilegal é algo super relevante para a agricultura. O Brasil aderiu, lá em Glasgow, à Declaração de Glasgow sobre Florestas, ao Diálogo FACT. O setor privado, algumas empresas brasileiras anunciaram um roadmap para construir solução para cadeias de desmatamento ao longo do ano que vem, para apresentar na COP do ano que vem. Estados Unidos e China falaram que não querem produtos que tenham origem em desmatamento ilegal, plus as medidas da União Europeia, que não foram nem anunciadas lá, que já estavam em curso faz tempo. Então, só isso, só essas iniciativas aí, e duas delas o Brasil, como país, aderiu, mostra que desmatamento é um temaço quando você fala de agropecuária, porque você tem que separar a agropecuária desse desmatamento. Pelo menos para dizer assim, a agropecuária desmata tanto, legalmente. Legal, eles nem sonham. E aí a gente vai discutir o desmatamento legal, como compensar emissões, como pagar pelo desmatamento evitado, é uma outra agenda. Mas eu queria focar, até porque eu já estou com quase 10 minutos aqui, na discussão do que fazer para reduzir emissões na agropecuária. Primeiro ponto, todo país que produz alimentos emite. Isso é parte do ciclo de carbono, é natural, todo mundo emite. Todo mundo que usa energia dentro da produção agropecuária, e todo mundo usa, emite, por conta da emissão de energia considerada para a agropecuária. Uma empresa de alimentos, uma empresa grandona de alimentos que compra vários produtos, processa, vende, tem lá suas emissões associadas desde a ponta, lá na produção, lá dentro da porteira, transporte, indústria, energia, processamento, aí vem lá aquelas questões de escopo 1, 2, 3. Então, assim, dentro da porteira, a agropecuária emite em qualquer lugar do mundo. No Brasil é super significativo? Sim. Por quê? Porque o Brasil tem o luxo, entre aspas, de ter emissões de energia pequenas, comparado à maioria do mundo. Então, os maiores emissores lá, o Brasil está no G10, vai no G7, para ficar no 7º lugar, o problema deles é a energia, o que significa que a agropecuária é menor. No Brasil, a energia, felizmente, a matriz em média, 45% renovável. O governo anunciou na COP que quer chegar a 50% do consumo em 2030, ou seja, vai ter que aumentar bastante energias, as diversas fontes renováveis. Está aumentando, mas poderia e deve, a meu ver, aumentar muito mais, para ter uma cesta de energia. Assim, e nós estamos vivendo um problema de crise energética hoje no Brasil, o que faz com que a conta de energia aumente, coisa que no Brasil até
recentemente, pelo menos para a classe média e alta, não era uma questão, o preço da conta de energia. Hoje é uma questão, porque aumentou bastante. Então, e aí eu trago para a discussão de agropecuária o que precisa ser feito para reduzir emissões, né? Eu acho que existe um grupo lá na Convenção do Clima chamado Trabalho Conjunto de Coronívia, que passou aí desde o começo de 2018 fazendo um roadmap para discutir com os países, com as partes, o que significa adaptação, o que significa manejo de pastagem, o que significa pecuária, dá para reduzir emissões, não dá, como fazer isso, como contabilizar, o que significa uso de fertilizante nitrogenado, vários aspectos que foram discutidos que permitem hoje uma visão de agropecuária dentro da convenção voltada para a adaptação, porque sem adaptação, os mais pobres ou os menores que não têm condições de melhorar e adotar tecnologias e inovar vão ser automaticamente ou excluídos ou muito impactados, diferentemente de quem está preparado para produzir de forma mais eficiente, mais adaptada, e também redução de emissões, mitigação. E aí eu acho que o Brasil tem uma evolução importante aí com o plano aprovado pelo Ministério da Agricultura, o ABC+, que visa alcançar até 2030 1,1 bilhão de toneladas de CO2 equivalentes de redução de emissões, com 72,6 milhões de hectares de novas áreas adotando várias tecnologias que vão além do plano ABC original, aprovado lá em 2011, que tem sistemas agroflorestais. Aí tem um ponto interessante do ABC+, que começa a abrir o escopo para outros sistemas produtivos, incluindo agrofloresta, plantio direto de hortaliças, incluindo irrigação. E irrigação não é aquela camangueira jogando litros e litros de água. Você tem várias tecnologias de irrigação por gotejamento e super controlada que eu ligo pelo celular, que é importante para certas regiões, porque não tem água. Então, eu acho que o ABC+, como uma estratégia baseada, uma política baseada em adaptação e mitigação, e está lá a abordagem integrada da paisagem, adaptação como algo super importante, com uma governança diferente, toda estruturada, coisa que lá na primeira fase não tinha, como tem hoje. Eu acho que o Brasil tem uma estratégia muito forte de fomentar essa agropecuária resiliente, de baixa emissão de carbono. O que não significa que, mesmo que a gente implemente tudo que está lá, vamos imaginar que chega em 2030, tem um relatório que mostra, a gente não fez nem 72 milhões de hectares de área, foi 80 milhões de hectares de área adotando as tecnologias. Isso não vai significar que a agropecuária vai deixar de ser o segundo maior setor emissor, depois do uso da terra, e vai passar a ser o quarto. Por quê? Porque você vai crescer, você vai expandir a agropecuária, você vai aumentar a produtividade, você vai continuar emitindo, mas você reduz a intensidade de emissões. Então, acho que isso é uma coisa importante. Por quê? Porque se a gente olhar na pecuária, eu já vi críticas em relação à integração lavoura-pecuária-floresta. Por quê? Porque se eu tenho um boi por hectare, que é um número horrível, eu tenho uma pecuária de baixa produtividade, eu levo 4, 5 anos para abater um animal, eu emito muito. Tá, mas se eu intensificar, porque eu vou melhorar a pastagem, vou fazer integração entre culturas, grãos e pecuária, vou melhorar a fertilidade do solo, melhorar a adaptação daquele sistema produtivo, eu vou botar mais animais lá, eu vou emitir mais. Bom, tudo bem, você vai emitir mais, mas quantas toneladas de carne você vai produzir em um sistema e no outro, você tem que ver no produto final. Então, Sérgio, eu, diferentemente de você, eu gosto de comer uma carninha. Apesar de eu não comer todo dia, eu acho que quem consegue comer carne todo dia, até pelo preço que ela está. Então, a minha solução para a pecuária, e não é no Brasil, é no mundo, tá? A minha solução para a pecuária é a produção eficiente de carne, que use tecnologia, que consiga reduzir emissões. E aí tem que provar que consegue. Não estou dizendo do ponto de vista hipotético. Em paralelo, a educação
alimentar, sobre o que é consumo sustentável, e aí as pessoas têm suas escolhas, suas culturas. Eu tenho uma visão que o desafio de alimentar quase 10 bi de pessoas não vai prescindir de proteína animal, até porque se prescindir de proteína animal, você vai ter uma expansão tão grande de grãos e outros produtos, e custo disso, e aí entra nas escolhas pessoais, eu não vou ficar entrando nisso aqui, mas, para mim, a solução para o enfrentamento do aquecimento global quando se parte de agropecuária é inovação, eficiência, que permita adaptar e permita reduzir emissões. Quase terminando. Na cúpula do Biden, lá em abril, foi anunciada, estou quase fechando aqui, foi anunciada uma iniciativa chamada Agriculture Innovation Mission for Climate, Aim for Climate. E agora em Glasgow foi lançado oficialmente. E o mote dessa iniciativa é inovação e tecnologia para quê? Para que diferentes sistemas agrícolas possam produzir de forma mais eficiente, reduzir emissões e se adaptar. E tem 30 e poucos países já nessa iniciativa. Que é para quê? Tecnologia, inovação, transferência de tecnologia, parcerias entre os países, cooperação, para poder movimentar essa agenda de inovação e redução de emissões e adaptação na agropecuária. A meu ver, isso é muito desejável. Até na cúpula dos sistemas alimentares se criou uma coalizão para isso, porque sem inovação, quem mais vai sofrer é o pequeno, que não tem tecnologia, que nunca teve acesso e vai continuar sem ter acesso. Então, eu penso que nós temos desafios enormes, globalmente falando, o Brasil também, porque, como o Sérgio falou, as previsões da Embrapa mostram que regiões altamente produtivas vão ter seríssimos problemas com o aumento da temperatura. Então, se a gente não se preparar do ponto de vista de tecnologia, de inovação, para poder produzir de forma eficiente e estar preparado para enfrentar os impactos, a gente está perdido. E aí, coitado do pequeno que paga a conta se ele não tiver suporte. Então, acho que se evoluiu muito em relação ao que é agropecuária na agenda de mudança do clima. O Brasil tem um papel fundamental nesse sentido, por conta da força e do tamanho da sua agricultura. E eu penso que os sistemas produtivos menores, de agricultura familiar, de sistemas agroflorestais, todo e qualquer sistema pode aprimorar, todos os sistemas podem aprimorar. E se eles puderem se aprimorar, partindo dessa premissa de como torná-los mais resilientes, mais eficientes, mais fortes e preparados para enfrentar os impactos, melhor para todos os sistemas produtivos. E aí, só uma mensagem final, eu acho que no Brasil a gente tem esse desafio urgente aí de desconectar a agricultura de desmatamento. Tem muita coisa sendo feita, essas iniciativas aí que o Brasil aderiu, o setor privado, Diálogo FACT, Declaração de Glasgow, Estados Unidos e China querendo, e assim, isso gera um movimento tão grande que não tem como fingir que esse negócio não está acontecendo. Então, quem fingir que não está acontecendo vai ter problema já já. Então, isso aí, a meu ver, é outro aspecto que merece muita atenção para que a gente possa, como país, reduzir emissões em todos os setores, dentre eles a agricultura, e evitar os impactos o máximo possível para que as pessoas possam viver bem e estar mais preparadas para viver bem. A foto que o Sérgio mostra das casas ali, não tem o que dizer, né? Eu mesmo, quando agora eu moro em Curitiba, mas quando eu morava em São Paulo, tinha aquelas enchentes malucas, eu ficava pensando, meu Deus do céu, a nossa diarista que mora lá no bairro super longe lá, não era numa favela, mas eu já pensava na Val, falei, putz, e a Val, cara, e como é que ela tá? Eu tô aqui no meu prédio, 13º andar, sossegado, tranquilo, pode até alagar a rua, mas é só não sair na rua que eu não vou ser alagado. Então, né, isso conforta, isso é importante do ponto de vista de como as pessoas estão preparadas para esse enfrentamento. Obrigado.